Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o nosso Conselho de Notários. Vamos repassar aí a semana que se foi e o que impressionou os nossos queridos amigos, começando, aliás, quem está com a gente hoje, o publicitário Elísio Pires, o economista Manuel Tedim e o também publicitário Lula Vieira. Mas eu vou começar pelo Elísio Pires para saber, Elísio, se ligou em que na semana que passou, meu amigo? Olha, me liguei num tema que o especialista aqui chama-se Tedim, mas eu vou falar do primeiro tema aqui. É o tal da inteligência artificial. Uma coisa que acho que chegou para ficar. O que está badalando muito agora é o tal do site do ChatGPT, né? Que, na realidade, o Google também está lançando um novo, não sei se já está funcionando, que é o Bard, né? Então, na realidade, tem uma coisa muito interessante. O Valor fez uma entrevista, entre aspas, com o chat. Fazia as perguntas todas e o chat ia respondendo as perguntas. Como você processa as informações? Eu processo informações usando uma técnica chamada Processamento de Linguagem Natural, NLP, Natural Language Processing. Isso me permite compreender e processar o idioma humano de maneira semelhante a como o cérebro humano faz. Muito interessante. Na realidade, só para lembrar, o chat, embora seja em inglês, né, ele responde a entrevista em português. E uma coisa interessante nele é que pelo menos que eu li até agora, todo o arquivo dele de informação foi até só de 2021. Então, depois de 2021, ele não tinha, até pouco tempo atrás, nenhuma outra informação. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa história toda, não sei se vocês leram, mas o Nizam Banaz fez a coluna dele há uma semana atrás, ou 10 dias atrás. A coluna dele, ela começou de um jeito, aí ele parou e disse, isso aqui foi o seguinte, quem respondeu, eu fiz pergunta para o chat. Agora eu vou fazer uma pergunta de forma diferente. Aí fez uma pergunta diferente, ficou muito melhor o texto. Então, na realidade, eu acho que o grande desafio nesse tipo de site, né, é aprender a perguntar. Né? Só para lembrar que o editorial do Estadão fez um tema que eu achei interessante. Ele disse que a inteligência artificial desafia a educação, era o título. Então, achei que é uma coisa muito interessante. E outra coisa que eu queria registrar também é que a UERJ convidou o Lula para dar a aula inaugural da UERJ, agora em março. O Lula está convidado. E tem também, eu gosto sempre de dar uma boa notícia, né? Temos uma muito boa notícia. A Evelyn Bastos completa 10 anos como rainha da Mangueira. Coisa maravilhosa, né? E outra coisa é uma frase que eu separei para finalizar, uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, não sei se o Tedim, que é liberal, é capaz de não gostar muito, é um pensador chamado Noam Chomsky, né? O Chomsky disse a seguinte frase: tentativa de golpe no Brasil foi mais organizada do que nos Estados Unidos. É por aí. Isso. Oh, meu Deus! Nesse quesito, a gente não quer ser mais organizado Com que os Estados Unidos, né? Meu Deus do céu. Mas eu achei que a boa notícia que você dá é que o Lula que vai dar a aula inaugural do UERJ é o nosso Lula, não é o nosso Lula. É o Luiz Inácio. É o Lula deles. É Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido. Isso. Mas, quanto à inteligência artificial, eu fico nos nossos papos aqui internos, ouvindo sempre o Marcelo Pereira e o George, que são os caras que realmente ligadíssimos em tecnologia, que estão tão impressionados quanto a gente. E o Marcelo tem feito muito trabalho de imagem, né? No chat de imagem, né? Que é engraçado que me parece, talvez por eu ser leigo e entender alguma coisa de texto, me parece que a inteligência artificial transita melhor pela área da imagem do que pela área de texto. Realmente ela tem uma capacidade criadora, entre aspas, quando se trata de imagem, muito mais coerente, muito mais emocionante que com as palavras. Agora, ao contrário do que muita gente está dizendo, eu acho que a inteligência artificial, quando escreve melhor que 95% das pessoas que eu leio nas redes sociais. Quer dizer, é fácil descobrir quando é uma máquina, quando está bem escrito. Oh, meu Deus! Tá certo. Manuel, confiança no ser humano dele, é coisa incrível, né?
Manuel, entra na conversa aí que o Lula está tomando um caminho aí perigoso. Mas essa é uma esse é um das características dessa chamada inteligência artificial generativa, né? De fato, escrevem corretamente na língua que for que ela tiver programada para escrever. Escreve corretamente em português, escreve muito corretamente em inglês. E eu fiz umas brincadeiras essa semana só para testar e pedir textos analíticos com tamanho especificado e tal. Os textos são todos corretos, pouco imaginativos, quer dizer, meio, sabe, caretões, assim. As informações estão ali, mas é careta, não é profundo, não entra em profundidade. Mesmo quando eu pedi para escrever em linguagem acadêmica no nível de PhD, não ia a fundo em nada. Fazia... Não tinha nenhum erro nas coisas que eu pedi. Pedi para fazer comparação entre dois economistas e pedi para desenvolver o conceito de um filósofo liberal a respeito de liberdade. Eu não vi erro nenhum, mas não era chato o texto, era corretinho, não era profundo, enfim, estava ali. Aquilo não substitui gente escrevendo, quer dizer, substitui sim. Você quer fazer uma pesquisa, e aí você já quer ter um texto base, aí você pode fazer aquilo e escreve. Pode ser notícia rápida de jornal, esse tipo de coisa. É bom para pesquisa de jornalista que vai fazer um trabalho mais comprido. Isso tudo eu acho que funciona bem. Agora, vai melhorar, hein? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Está começando, é verdade, está começando. Mesmo para a gente, né, que ainda não sabe lidar bem, que é o meu caso, serve como um belo esqueleto, centrais antigas. Manda aquele esqueleto lá e você põe carne nele, veias, vasos e tal, depois uma roupinha. E põe o seu estilo, né? Aí você fala com o seu estilo, eu acho útil. Eu também. No meu caso específico, foi muito superficial, quer dizer, falou o mínimo necessário, mas era... Sabe o que parecia? Parecia uma prova, uma resposta de um garoto que está no primeiro ano de uma matéria na universidade. Primeiro semestre, sabe? Acabou de entrar, estudou bem, sabia a matéria e escreveu aquilo ali. Sim. Tem noção, mas não tem profundidade. Manuel, então aproveita aí. Se ligou em que na semana que passou, meu amigo? Na briga que se aprofundou entre os defensores da nova teoria monetária ou assemelhados, tipo André Lara Rezende, e o presidente do Banco Central e os economistas assim, mais da linha ortodoxa, né? Assim, mais tradicionais. Os americanos chamam de mainstream, né? Os economistas assim que são mais citados e trabalhados e tal. Enfim, o mercado ouve mais esses caras. Não é só o mercado financeiro, não. A economia, os agentes econômicos, de uma maneira geral, ouvem mais esse pessoal mainstream. Aí eu faço parte desses caras, assim, que eu Pode chamar de ortodoxo também, não? É porque eu não gosto de chamar só de ortodoxo. Os ortodoxos estão aí no meio. Mas tem gente que não é 100% ortodoxa que também está dentro desse caldo, tá? Enfim, essa coisa de botar muito rótulo também é ruim. Mas, enfim, esse mainstream, né, esse pessoal que é mais ouvido e esses caras não acreditam nessa história de baixar juros a canetada. Isso não funciona. Você abaixa o juros a canetada, e o que acontece? Quem compra dívida do governo ou não compra, como aconteceu no último leilão, não entrou ninguém. Então, como que o Banco Central faz a intermediação de recursos para o Tesouro? Ele pega títulos do Tesouro e vende ao mercado. Como é que ele vende ao mercado? Ele vende leiloando esses títulos
quanto maior o preço, menor a taxa de juros, quanto menor o preço, maior a taxa de juros. As propostas das pessoas que podem comprar do Banco Central diretamente eram por preços mais baixos do que ele queria vender, ou seja, com uma taxa de juros maior do que o Banco Central queria vender. Então, cancelou o leilão. Se você baixa a taxa de juros menor demais, ou seja, o preço do título fica muito alto, o mercado simplesmente não compra. Tá? Não tem risco porque a dívida é toda em real e, portanto, o governo não vai deixar de pagar o título. Não importa, se ele acha que a inflação vai estourar, se não vai ter, se o governo começar a gastar mais do que deve, para isso ele começa a emitir, porque não está conseguindo vender título. Se o mercado acredita que vai acelerar a inflação, ele simplesmente não compra, ele começa a vender o título dele a preços mais baixos ainda, ele põe prejuízo para dentro e não corre mais risco. Quer dizer, outra coisa mesmo num país que não tem problema de repagar a sua dívida, chega uma hora que a dívida é tão grande, que a única solução é aumentar imposto de uma maneira tal que vai causar um grande problema para o país. Então, mesmo sabendo que vai receber, ele só tem duas opções. Ou ele aumenta imposto, ou ele gera inflação. Se ele gerar inflação, então vira uma bagunça essa história. Não. Então, Nenhuma das duas, Hum. nenhum dos dois caminhos é bom. Nenhum dos Você dois. acha? Pô, não tem nada que aumente mais a pobreza do que a inflação. Nada. A inflação é a coisa que mais gera pobreza, é a inflação. Pô, é o maior inimigo da pobreza, sem dúvida nenhuma, né? Não tem Nós já salvação. vivemos Não tem isso. salvação. Já vivemos isso de maneira. Não, e a inflação que gera esse juro maravilhoso que está aí é bom para um tal de chamado rentista. Já ouviu falar nessa figura? Claro. Não, Rentista. olha só, isso também é O outro Pedinho é a favor dos equívoco. Isso rentistas, é outro tá vendo? Aí vai equívoco. falar agora, ó. Vai lá Não, ele, ó. eu vou te dizer, porque É. o rentista compra aquilo porque ele acredita que vai controlar a inflação ali para frente. De fato, não é ruim para o rentista, mas se o rentista acha que aquela taxa é baixa e vai gerar mais inflação, aí o rentista não compra o papel. Ele pode estar dando. O juro real no Brasil já foi maior do que 6% que é hoje. Tá? Em torno de 6%, 7%, né? Quase 8, né? Real é Não, quase 8, né? 7%, né? 13 quase para 8. É, 13 para 6, quase 8%. quase 8, quase 8. Já foi muito mais do que isso. Então, não é. E o rentista não tem capacidade de pressionar o suficiente para pressionar aumento ou queda de taxa de juros. Isso é a alternativa de alocação de capital baseado na perspectiva futura. Lula se ligou em que na semana que passou, Lula? Me liguei, além de todos os assuntos falados, no calote que se avizinha das americanas. Por mil motivos, inclusive por proximidade de alguns fornecedores da área de comunicação, eu acompanhei com muito interesse não só a situação das lojas americanas, como motivados por essa situação, o reexame desses impérios que estão construídos aí, que cada vez mais estão com uma base ameaçada, como, por exemplo, as próprias lojas Marisa, cuja dívida parece que cada vez fica maior. Esses crescimentos construídos em cima de alavancagens econômicas, de distribuição de risco, de calote, porque o Lehman escreveu um livro dizendo que o calote faz parte do negócio, quer dizer, atrasar e depois renegociar, deixar o cara ficar desesperado para receber e oferecer menos. Está no livro dele. Ele tem orgulho de ser um empresário que
que transita por esse tipo de relacionamento com seus fornecedores. Isso me ligou muito, além de, é claro, dos resquícios da invasão de Brasília, que eu acompanho com muita atenção para ver se a gente aprende alguma coisa com isso, e a briga em torno do Banco Central e seu presidente, o banco que pode também ter consequências bastante ruins para todo mundo. Foi nisso que eu me liguei. E me liguei muito preocupado com o futuro. E o que você leu nesses dias que você recomenda para nós, Lula? Tem 2 livros que eu queria comentar. Um é esse magnífico livro do Márcio de Souza, que volta em reedição. O Brasil tem algumas histórias maravilhosas. Nós estamos falando muito da Amazônia. O livro Mad Maria é sobre a ferrovia, aquela loucura que o Brasil fez lá no Acre, né? É um livro que foi publicado em 1980, contando dos episódios mais parecidos com a saga dos americanos no faroeste que pode haver. Esse livro do Márcio de Souza é uma obra-prima. Eu já conhecia, já tinha lido. É a história da Madeira Mamoré, mas ele é dramatizado. Você vive as emoções de uma loucura brasileira de fazer uma ferrovia no meio da Amazônia, brigando com tudo, doenças e tal. Morreram dezenas de milhares de operários, de trabalhadores. Um livro muito emocionante. E, para nós, velhinhos, eu recomendo A Coragem de Envelhecer. Esse daqui livro é uma obra-prima de uma médica que escreve qual é a ciência da gente chegar à idade que parte de nós estamos, e com sabedoria e sabendo aproveitar. Não é nenhuma maravilha a idade, mas de alguma forma ela tem que ser encarada com ciência, com sabedoria e principalmente com coragem. Não adianta tentar botar uma mini saia ou tentar brincar de jovenzinho, que a idade não permite. A gente tem que aproveitar o que a gente pode fazer de melhor com a idade que a gente tem. É um belo livro, uma grande recomendação. É A Coragem de Envelhecer, da doutora Becca Levy. Eu recomendo para todos os velhinhos como eu. Viu, Manuel? Não adianta a gente querer colocar saiote para sair no Simpatia Paz Amor, não, que... É no sentido figurado. Eu acho que velhinha que botar mini saia tem todo o direito, mas não tem que pensar que é garotinha, né? Quer dizer, ela tem que saber que é uma velhota de mini saia. Quer dizer, que é absolutamente razoável se ela tiver... Razoável, evidente. É razoável. Eu sugiro convidar uma velhota para o próximo programa, então, para o Lula definir isso tudo com ela. E nós temos algumas amigas de pernas muito bonitas que podem botar uma mini saia. Imagina, várias. Não, o Elísio tinha, por falar nisso, fazendo um parênteses, o Elísio tinha uma redatora que parava o trânsito da agência dele quando ela chegava de bug. Ela está com 70 anos, 60 e poucos anos. E me mandou as fotos dela, é minha amiga. Meu Deus do céu, que mulherão! Que coisa linda! Ela só ganhou em sabedoria, não perdeu nada. Isso, né? Isso é tão bacana. Sem comentários. Sem comentários. Eu acho isso tão bacana. Eu também acho. Se parava, o Manuel Tedim, a rua em Botafogo, ela tinha um bug. Ela chegava para trabalhar, ela tinha 20 e poucos anos. Ela é um pouco mais jovem que eu. E parava a rua inteira, Botafogo inteiro, ficava nas janelas para ver ela descer do bug. E era boa redatora, Lula? Excelente, e até hoje. Para quem tem dúvida de que uma senhora de mais de 50 ou 60 pode botar uma mini saia, basta botar no Google aí Bruna Lombardi. Que mulher bonita. Também. Muito bem, muito bem. Mas, isto posto, vamos ao ponto.
Lula Vieira com a mão na massa, já empolgado aí com as mini saias. Vai se ligar em que vai se ligar em que na semana que chega, Lula? Eu vou continuar acompanhando aí a situação econômica, eu vou continuar preocupado com essa briga com o Banco Central e essas discussões, como o Manuel Tedin, nosso economista mais brilhante e o mais próximo economista brilhante que eu tenho o privilégio de ouvi-lo e aprender com ele, acompanhar também o que pode acontecer com esta briga com o Banco Central, esse problema político da condução de nossa economia. E também não vou deixar de estar olhando com muita calma esse meu concorrente, finalmente, felizmente, já numa época que eu estou já começando a pensar em me aposentar, daqui uns 10 anos, por aí, que é essa concorrência que cada vez mais a gente está vendo com a inteligência artificial. A gente vai ter que ser muito bom redator para ganhar do computador. E para escrever besteira, eles são muito melhores que a gente, mais rápido e mais bem informados. Nós vamos ter que realmente voltar a usar a inteligência para fazer textos brilhantes, criativos, originais, e vamos ter que largar de ser preguiçosos. Porque se a gente for preguiçoso, o computador ganha da gente. O Elísio, o Lula está achando que a gente vai deixar ele aposentar daqui a 10 anos. Deixa ele acreditar nisso, tá bom? Não, eu, na realidade, já me aposentei, então não tem que entrar nessa discussão, não. Estou aposentado. Vamos lá. Você espertamente fez isso escondido da gente. Se ele tivesse olhando... Ele ficou rico. É que o Elísio Pires foi um dos publicitários que melhor ganhou e soube guardar. Ele nunca foi um mão aberta. Então, ele tem um pé de meia que, na realidade, é um pé de bota, porque é imenso o pé de meia dele. Eu não. Eu que fui um Stroina, eu tenho que trabalhar para sobreviver ainda. A única coisa que eu fiz foi casar bem, ou seja, garantir não morrer de fome, mas, tirando isso, os luxos eu tenho que manter. É isso aí. Tanto quanto eu sou mulher, nós demos essa sorte, viu, Lula? De você estar aí com a gente em franca atividade. Elísio, aproveitando que você está com a mão na massa, se liga em que na semana que chega. Olha, eu estou ligado no ajuizamento do Lula. Eu espero que o Lula tenha juízo de parar com essa bobagem dessa briga que ele está fazendo em relação ao Banco Central, essa negócio da taxa de juros, querendo acabar, inclusive, com a autonomia do Banco Central. Ele já se pronunciou sobre isso, inclusive. Só para lembrar, o Alexandre Padilha, né, que é uma figura importantíssima no governo do Lula, já disse o contrário. Ele nega que exista movimento para antecipar a saída do Campos Neto e acabar com a autonomia do Banco Central. Na realidade, a autonomia do Banco Central foi uma conquista extremamente importante. Embora eu ache o seguinte, felizmente, ele tenha que ouvir mais o Haddad. Se ele ouvir um pouco mais o Haddad e parar de ouvir aqueles petistas tradicionais todos, as Gleisi Hoffmann da vida lá, com certeza isso vai se resolver. Só para lembrar, eu assisti a entrevista do Campos Neto, né, na Roda Viva, a íntegra da entrevista, levou umas 2 horas de entrevista, ele foi muito bem na entrevista, elogiou, inclusive, muito o Haddad, né, ele está com uma relação muito boa com o Haddad e acho vice-versa. Né? E só queria lembrar a frase dele hoje, na reunião lá do BTG, ele disse a seguinte frase: precisamos ter mais boa vontade com o governo Lula. Isso acho que é uma demonstração explícita, né, do Campos Neto de que é possível sair essa aliança e ajudar a tirar o Brasil dessa porcaria que ele está entrando com essa luta maluca contra o Banco Central. Né? Isso e deixando claro para o Lula e para todo o time de petistas mais aguerridos de que ele não está contra, ele está a favor, né? Ele não está contra, muito pelo contrário, ele torce para que tudo dê certo. E nós também. E você, meu caro Manuel Tedin, para fechar com Buca, que você se liga em que na semana que chega? Eu continuo muito preocupado com a questão econômica, mas também preocupado com o que vai acontecer na Turquia, né? As eleições acontecem mais tarde esse ano, morreram 30 mil pessoas, uma tragédia horrorosa. Eu acho que vai chegar a 50 mil, hein? Já.
Aparece. Se não for mais, viu, É. Elísio? Porque não vão achar todo mundo. Assim, É. o cenário que a gente tem visto na TV é um cenário de devastação absoluta, né? Isso. É uma coisa muito triste, muito. E é isso, é do mundo, faz parte do mundo, sempre teve esse tipo de coisa. Ah, isso vai criar uma instabilidade política na Turquia. O Erdogan vai dançar, não vai dançar. Não é só a tragédia, que é pior de tudo, é essa tragédia humanitária, né? Mas qual é a consequência disso também para a política na Turquia, que tem consequências bastante fortes para a questão da Europa, da OTAN, enfim. A Turquia é um país muito importante estrategicamente ali da região. Pois bem. Manuel Tedim, economista, e os publicitários Elísio Pires e Lula Vieira nos darão prazer do retorno semana que vem para a gente aprender um bocado mais com eles. Você que está com a gente, não deixe de se inscrever no nosso canal, dar suas opiniões, fazer suas críticas, enfim, dar os seus likes, os seus dislikes. A gente se encontra aqui pelo prazer de encontrar, nós somos queridos amigos e queremos estender essa amizade regular com você que está do outro lado, para a gente conversar Brasil e mundo. Brasil e mundo, é bom separar, não é? Brasil, Não é I, não é E. E mundo, E mundo, sempre, para a gente poder viver melhor, que é o nosso tempo aqui, é servir você e ser servido por você com a sua inteligência. Você que está do outro lado aí, e sensibilidade. Estamos indo embora. Semana que vem a gente volta. Obrigado, Elísio. Obrigado, Lula. Viva Socorro! Viva Socorro! Viva Socorro! Viva Socorro! Se liga!